Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Quanto nos afastamos da graça? Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 1 e depois no verso 4, diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, quando a gente afasta da graça, quando a motivação que nós temos para fazer as coisas contraria o princípio e o fundamento da graça, nós precisamos entender que a nossa salvação, a nossa vida e o nosso viver dependemos inteiramente da graça de Deus. Agora, quando achamos que podemos fazer pelo nosso esforço, que é decorrente de obediência a regras, que a nossa salvação está no empenho que a gente realiza para Deus se agradar de nós, nós estamos nos afastando da graça. Precisamos compreender isso, que nós vivemos pela graça de Deus, dependemos inteiramente dessa graça. E se trata de uma questão de fé, de crermos no que Deus fala acerca de nós e de sua vontade. Nós precisamos entender que não é o nosso esforço, não é o que nós fazemos, não é o nosso empenho que nós seremos recompensados por Deus e que Ele atenderá aos nossos desejos. Fomos chamados à liberdade e precisamos entender que a liberdade que Cristo nos deu foi para que nós pudéssemos enxergar a plena vontade de Deus, compreender toda a realidade espiritual e pudéssemos nos submeter a essa vontade. Quando Cristo começou o seu ministério, ele falou que ele veio proclamar a libertação, restaurar a vista e colocar em liberdade. É isto que ele faz. Nos chama à liberdade, do entendimento, da compreensão, para que nós possamos nos submetermos à vontade de Deus, ou seja, andarmos debaixo da graça de Deus, sabendo que dependemos inteiramente dela para viver e fazer a vontade de Deus. Ele nos capacitou para isso, ele nos deu da sua vida, da sua natureza, não para andarmos segundo o pensamento natural em que todo mérito merece uma recompensa, ou seja, nós nos esforçamos, nos empenhamos para alcançarmos o que desejamos. Isto não é a realidade espiritual, isto não é liberdade, isto é sermos escravos de nós mesmos, do nosso pecado, da natureza humana. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que, tendo sido salvo, conhecendo a graça de Deus, nós precisamos entender que fomos libertos do pecado e que não devemos oferecer os nossos membros ao pecado, ou seja, à prática do pecado, a andar segundo o pensamento natural, segundo as paixões humanas, mas devemos oferecer os nossos membros à justiça para cumprirmos a vontade de Deus. Escolha, sim. Compreender quem somos é o que precisamos. Que recebemos de Deus também, pois só assim ofereceremos os nossos membros à prática da justiça, ou seja, a revelarmos as virtudes de Deus diante das pessoas. Somos chamados para revelarmos o nosso Deus, para vivermos a sua vontade e praticarmos a sua justiça. Que a gente possa entender, compreender que nisto está a verdadeira liberdade. Quando temos o entendimento e a compreensão da obra de Deus e a realidade que estamos inseridos. Ao compreendermos o amor de Deus e sua vontade, somos capazes de ir além de simplesmente praticar a justiça segundo a oferta, de repartir o que recebemos. Mas aprendemos a amar como Cristo e a ofertar a nós mesmos para que as pessoas possam experimentar da verdadeira liberdade. Que a gente entenda, compreenda
e que possamos viver a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.